Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mãezinho. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem, né? Vale lembrar que a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. Deixa eu voltar aqui na questão 65, que a gente me perdi aqui. Isso, questão 65. A gente fez a de Newton, né? E agora a gente vai para a questão 65. Antes de começar a resolução das questões, primeiramente gostaria de parabenizar, né, a todos os profissionais da educação, que hoje é 16 de agosto, né? Então, parabéns a vocês, profissionais da educação, que levam a educação, o conhecimento para as pessoas, né? Esse trabalho tão bonito aí de ensinar, né, aquilo que sabe, de transmitir conhecimento. Isso é muito bonito, né? E é muito importante, muitas pessoas precisam de conhecimento, né? Indiferente de qual área você atua, isso é muito importante. E parabéns para esses profissionais aí que levam a educação para as pessoas que precisam, beleza? Então tá, gente, vamos lá, vamos para a questão 65. A questão 65 ela é bem interessante, ela é de filosofia, né? É sobre Maquiavel. Então, ela retrata, ela traz um texto dizendo o seguinte, olha só. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Maquiavel, né? É a lógica da força. Aí a pergunta diz o seguinte: o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa uma distinção entre a. Idealidade e efetividade da moral, b. Utilidade e preservabilidade da liberdade, c. Ilegalidade e legitimidade do governante, d. Verificabilidade e possibilidade da verdade, ou é objetividade e subjetividade do conhecimento, né? Pause o vídeo aí, tentem fazer essa questão aí de filosofia, né? E vamos ver se vocês vão acertar. Tentem fazer aí, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, primeiramente, né, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? O que seria, então, aqui no caso? A idealidade e a efetividade da moral. Porque, olha só, voltando aqui, gente, desculpa vir suplemento, né? No caso aqui a letra A. Por quê? Idealidade e efetividade da moral. Por quê? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte, né? Entender o seguinte, esse texto, ele trata sobre o raciocínio de Maquiavel, né? As ideias de Maquiavel, né? O que ele está propondo aí como uma inovação? No caso aí, em relação à análise política. Porque o texto sobre a política, né? Quando ele descreve, né? Quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física. Então, no caso aqui, ele se refere à questão política, né? Primeiramente, a gente tem que ter em mente isso. E essa análise aí, que ele vai trazer aí, dessas dinâmicas nessa esfera, né? No caso, esse pensamento crítico aí é o idealismo, o pensamento político, né? É baseado em teorias clássicas. Vai abordar aí a moral, no caso do príncipe, por uma perspectiva pragmática, né? Um objetivo aí. Então, no caso, ele põe aí o objetivo aí em relação à verdade, a mentir. Então, olha só, se você for analisar o texto, né, quando ele descreve, para Maquiavel, aqui no caso, para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa, então apenas ao príncipe, ao indivíduo, né, para o homem aqui, segundo a ideia de Maquiavel. E segundo a ideia deles, que caso esse homem aí fosse um chefe de Estado, né, esses critérios pessoais dele, no caso aí, não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam amplas. Então, o que ele vai defender no final, né? Nesse caso, conforme as circunstâncias e fins, pode decidir que o melhor para o bem comum seja mentir, né? Então, no caso aqui, ele vai defender, vamos dizer a expressão, ele vai defender a mentira, né? Claro que uma ideia assim,
totalmente contrária. A gente não precisa de concordar com o que Maquiavel relata, mas aqui no texto ele traz claramente para a gente que, no caso, ele colocando aí o indivíduo como chefe de Estado, o ideal seria, né, no caso, ele não está vendo aqui uma questão pessoal, aqui ele está vendo, no caso, como chefe de Estado, ele apoia aí, no caso, em certas circunstâncias, a mentira, ele mentir aí para o bem comum, ele retrata que é o melhor para o bem comum seja mentir. Então, ele apoia a mentira para o bem comum, segundo o pensamento dele. Então, por que a letra A? Olha só, se você for analisar, o texto aponta a inovação na teoria política, na época moderna, expressa na distinção entre o quê? Então, qual é a distinção entre os dois aí? O que está pondo em xeque aí? Quais as duas consequências aí, no caso? Seria a idealidade, né, que é o pensamento aí, no caso, né, a ideia de pensamento dele, e efetividade, e no caso aqui, efetividade da moral. Por quê? Porque ele retrata que para o bem comum é necessário mentir, né? Então aí ele vem colocando aí essa ideia de questão moral também, se vocês forem analisar esse pensamento. Por que não são as outras? Olha só, inutilidade e preservabilidade da liberdade. Não, no caso aqui o texto não retrata disso, pelo contrário, ele defende, no caso, a questão moral, a questão da conduta de mentir, né? Ele coloca, não como uma questão pessoal, mas se fosse uma questão de Estado, então ele coloca como se fosse algo bom, para o bem comum, também haver mentiras. Então, não no caso aqui, nulidade e preservabilidade da liberdade. Não é liberdade. Aonde tem liberdade em não falar a verdade? Então, não é a B, beleza? Ilegalidade e legitimidade do governante. Vocês poderiam confundir, né? Porque, olha só, está falando sobre ilegalidade, ele defende a mentira. Mas por que não é cuidado? Aqui no caso, a pergunta aponta uma inovação, né, expressa distinção entre. Então, o primeiro ponto que ele defende a ilegalidade? Não. No caso aqui, o primeiro ponto que ele descreve é sobre, quando ele descreve aqui, né, o homem decide decidir a própria verdade, ponto é risco. Então, primeiro, ele concorda em dizer a verdade aqui quando é a respeito apenas da sua pessoa. Então, o primeiro trecho aqui, ele não está defendendo a mentira. Então, o primeiro trechinho aqui não é sobre ilegalidade, né? É o segundo que ele retrata aí sobre a questão de mentir, sobre a questão moral. Então, não é o primeiro. Então, você poderia confundir também, né? Ao pensar que, por ele tratar aí sobre a questão moral no segundo ponto, seria a letra C. Mas não, você tem que olhar respectivamente. Então, a primeira parte, ele defende, sim, né? A verdade, quando somente é o homem, né? Por conta própria. Vou analisar o texto no decorrer o que ele descreve. Mas na segunda parte, não. Na segunda parte que ele já diz, né, que mentir para o bem comum. Então, é a segunda parte aí do texto, né, do texto que ele propõe, que a questão propõe para a gente, que ele retrata isso. Então, cuidado, apesar dele tratar de ilegalidade, sim, não é no primeiro ponto que ele defende, é no segundo. Então, até essa ordem aí você poderia aí confundir, então tem que tomar cuidado também. Vamos lá, por que não é a D? Verificabilidade e possibilidade da verdade? Não, pelo contrário, né? Outra vez, a gente vê aí na segunda defesa, aí no segundo ponto, ele já defendendo o quê? A mentira, a questão moral. Então, ele retrata que é necessário para o bem comum, seja mentir. Então, a segunda parte ele retrata isso, né? Então, por isso que também não é a B. Olha só a letra E, objetividade, tá, beleza. E subjetividade do conhecimento? Você poderia até confundir aí, né, em relação a isso, porque a letra E também é bem pegadinha, olha só. O primeiro, ele poderia até destacar aqui a objetividade, né? Mas no caso, ele coloca pondo em risco a própria integridade física. Então, ele não trata algo muito objetivo, se você for analisar, né? Quando ele coloca essa dúvida de colocar em risco a integridade física, né? Tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Então, não é objetivo isso, né?
colocar aí uma dúvida, um ponto de dúvida. Então, até na primeira descrição, ele coloca dúvida. E olha só, vamos comparar a segunda, subjetividade do conhecimento. Apesar dele colocar, nesse caso, conforme as circunstâncias, os fins a serem atingidos pode-se decidir o melhor para o bem comum. Mas no caso aqui, conforme as circunstâncias. Então, não é subjetividade do conhecimento. Ele traz circunstâncias, né? Então não se pode dizer também que seja a subjetividade do conhecimento. E nem no primeiro ponto aí, a objetividade. Ele coloca uma dúvida em relação a isso, né? Então tem que tomar muito cuidado aí nas pegadinhas, principalmente questões de filosofia, beleza? Por isso que é a letra A, né? Idealidade. Por que idealidade? Ele está colocando uma ideia, uma idealização no primeiro ponto, quando ele trata. Para Maquiavel, quando o homem decide, na verdade, pondo em risco, então, no caso, a integridade, né, da resolução de respeito apenas à sua pessoa. Então, ele está colocando uma idealização, né, uma circunstância, uma ideia no primeiro ponto defendido. E depois, justamente essa parte, a efetividade da moral. Por quê? Porque ele retrata em si, né? Ele retrata claramente no texto aqui a parte da questão moral, né? Pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, existe uma questão moral também aí no segundo ponto defendido, beleza? Por isso que é a letra A. Então, cuidado, gente, com as pegadinhas, né? Esse texto aqui, ele, né, é importante vocês lerem, avaliar qual a mensagem ele quer trazer. No caso aqui, a ideia de Maquiavel, ele quer trazer aí que para o bem comum seja necessário mentir, né? Não estou dizendo que eu concordo, gente, né? Eu estou só tratando aí sobre o texto em relação a isso. Ele trata aí, o primeiro ponto, né? Ele trata claramente que quando é somente para o homem, para si, né? Por questão própria, que no caso ele colocaria a verdade em risco, a integridade física. E depois, quando se trata de um governante, né? Segundo a ideia de Maquiavel, né? No caso aqui, quando é um chefe de Estado, no caso aqui no finalzinho, ele pode decidir como um bem comum, o que seja para o bem comum mentir. Então, por isso que a letra A, o texto vai muito sobre a questão de idealização, né, idealidade, e também a questão, sim, moral, beleza? Então, tomem cuidado aí, né, com as questões aí, com as pegadinhas das questões aí, para vocês não confundirem, beleza? Principalmente, como disse para vocês, questões de filosofia, porque tem muitas questões aí que podem ter pegadinha e você marcar a alternativa errada e aí se jogar, como se diz, no buraco, infelizmente, você errar aí a questão. Então, tomem muito cuidado, leiam os textos direitinho, tentar entender, né, no caso, antes de marcar a alternativa aí, eu sei que é difícil, tempo corrido, principalmente quando for fazer a prova, mas tentem aí fazer aí a análise aí do que o texto está descrevendo. O principal, né, o que o texto está te direcionando, qual o objetivo dessa questão. Então, tomem cuidado, beleza? E cuidado com as alternativas também, né? Porque, olha só, tem muitas pegadinhas, tá bom? Para vocês não confundirem e não marcar a questão errada aí, beleza? Então tá, galerinha, espero ter ajudado vocês aí, né? Se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante no conhecimento aí, né? E vejo vocês nas próximas questões de humanas aí também, viu? Desejo bons estudos para vocês e até as próximas questões. Tchau, tchau.